E eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Atos, no capítulo 12. Atos, capítulo 12. É um momento em que já existia uma perseguição acontecendo, já existia fome naquela região, e era um tempo de pães asmos, ou seja, eles estavam comemorando a libertação do povo do Egito, nesse momento aqui, nesse contexto dessa passagem. A partir do versículo 1, está escrito assim, na minha versão: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante e Deus, por parte da igreja, e a favor dele. Até aqui, igreja. O que chama a nossa atenção, o que chamou a minha atenção, foi uma oração incessante da igreja. E o muito interessante disso, que depois a gente vai ler, que a igreja orava incessantemente. E quando a gente olha o incessantemente, a gente pode dar uma espremida nesse incessantemente, a gente vai concluir que é sem parar. Sem parar. Não sei quem é que conhece sem parar, vocês? Não existe mais, né? Só o da ponte que existe. Então a igreja orava sem parar, a igreja orava incessantemente. A igreja orava porque cria que tinha um poder, algo que Deus fazia na oração. E é exatamente como a gente pensa hoje, não é isso? A gente tem convicção de que na nossa oração chega a Deus, diz em Apocalipse, que chega em taças as orações dos justos. É assim, como incenso. A oração dos justos chega a Deus nas taças. Os anjos entregam a oração a Deus nas taças. É assim que você conhece, né? Está em Apocalipse isso. Então, nós cremos no nosso coração que a igreja que ora, ela tem a convicção que as coisas estão sendo mudadas por causa da sua oração. A sua oração muda circunstância. A sua oração liberta pessoas. A sua oração cura. A sua oração consola. A sua oração dá a direção. Porque quando você ora a Deus. E Deus, segundo a palavra dele, cumpre aquilo que você orou, porque você orou a palavra. E ele é fiel para cumprir a sua palavra. A gente tem aprendido isso aqui. Então, aqui nessa passagem específica, estava dizendo uma igreja que orava incessantemente, uma igreja que orava sem parar. E eu quero levantar aqui para a igreja a importância da oração. A gente começou essa mensagem orando. E alguns colocaram a família no coração, colocaram alguns amigos ou outros no seu coração, e vocês oraram com a convicção de que as coisas estão mudando para ele. Amém? Eu orei assim também. Eu orei até por pessoas que eu não conheço agora aqui com vocês. Porque eu sei, eu tenho convicção que estas pessoas já estão sendo libertas da prisão do inferno. Eu creio no meu coração. Porque eu orei na palavra. E a palavra vai se cumprir. Quando? Não sei. Mas vai se cumprir no nome de Jesus. É a certeza que nós temos. Então nós temos essa ferramenta nas nossas mãos. A oração. E a gente usa essa ferramenta porque é uma ferramenta que Deus nos deu. Ora, você ora, incessantemente. E eu vou recolher as suas orações. Eu recebo as suas orações em taças que os anjos me traem. E eu cumpro com aquilo que eu prometi. E eu cumpro com a minha palavra. Amém, igreja? E eu falei na semana passada até falei sobre bases para a vitória. Eu falei também vitória na obediência. E a gente está falando hoje de oração. E a gente obedece. A gente ora porque a gente obedece também, né? Porque Deus quer que a gente ore. Então, quando a gente ora, a gente está obedecendo. E na semana passada eu falei sobre base para vencer. Crer que tem uma natureza que vence o inferno.
eu falei sobre um DNA, que a igreja, o DNA da igreja de Cristo é um DNA de igreja vencedora. É a verdade da igreja de Cristo. A igreja de Cristo já venceu o inferno. É essa convicção que eu e você precisamos ter. A vitória de Cristo na cruz foi dada à igreja e a igreja já nasceu vencedora. E nós somos igreja. Então temos a natureza de vencedora. Amém? Me alimentar da palavra, obedecer e experimentar a vitória no dia a dia. Eu me alimento da palavra, eu leio, medito e me alimento. Ou seja, você alimenta o seu espírito com a palavra de Deus. Ou seja, o teu espírito cresce, se fortalece com o alimento da palavra. E você experimenta a vitória dia a dia. Foi assim que eu terminei a mensagem no domingo falando sobre isso. Eu dei 3 bases para a gente vencer. Essa é a segunda. E a terceira foi essa aqui. Não aceitar o que a mente disser que seja contrário ao que Deus diz sobre mim. Ontem o pastor Marcelo falou sobre a identidade que o inferno tenta apresentar a você, querendo te convencer que aquela é a sua identidade. Mas você precisa ter dentro de você a convicção da sua identidade, quem você é em Cristo, para que você possa se opor àquela identidade falsa que o inferno vai te trazer. O inferno vai aproveitar o momento da sua vida para dizer que aquilo é porque você é daquele jeito. Porque você não foi aprovado em tal coisa, ele vai dizer para você que você é um derrotado. E se você não tiver forte em você a palavra do teu Deus, do seu Pai, você pode cair nessa esparrela do inferno. Você vai perder a sua identidade. Você vai concluir que o inferno está certo. Então eu sou um derrotado. Porque você não tem a certeza de quem você é. Não aceitar o que a mente disser que seja contrário ao que Deus diz sobre mim. E a mente é um campo em que o inferno ataca diariamente. Então, o inferno vai chegar na sua mente, vai tentar convencer você, pela sua mente, e que você é aquilo que você não é. Que você fez aquilo que você não fez. Que você sempre vai falar desse jeito que você fala hoje. É isso que ele vai tentar fazer com você. Assim que eu terminei a mensagem no domingo passado. E eu quero dar continuidade falando sobre o que Jesus falou para mim e para você. Em Lucas, capítulo 18, no versículo 1, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre. Quem falou foi o nosso Senhor. Ele que está nos instruindo. Jesus Cristo nos instrui, dizendo assim, ora, você precisa orar sempre. Quem é que conhece grego aqui? Sempre. É sempre, não é isso? Em grego, sempre é sempre. E nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. E o mais bacana disso tudo é que a gente tem a oportunidade de ouvir do nosso Deus, do nosso Senhor, a palavra e a voz dele nos nossos corações. Isso precisa nos impelir a fazer o que ele pede. Porque se isso não acontece, tem algo errado na gente. Porque quem está falando é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não é o seu Joãozinho que vende peixe ali na esquina, com todo respeito, seu Joãozinho. Nem existe esse Joãozinho. Não foi ele que falou isso. Foi Jesus Cristo que falou, ore sem parar. E não desanime, continue orando. Pastor, mas eu estou tão bem. Tudo na minha vida está funcionando. Eu chego, a paz chega, minha saúde está perfeita, todos os meus planos estão realizados e perfeitos. Na verdade, eu não preciso de nada. Mas tem pessoas que precisam da sua oração. Muitas pessoas que precisam da sua oração. Tem pessoas que estão prisioneiras em algum lugar que você nem conhece. Mas a sua oração vai libertá-lo. A gente precisa orar incessantemente, sem desanimar. Ainda que você esteja orando pela sua vizinha ou pelo seu vizinho e você não consiga enxergar aquilo que você orou se apresentando na vida daquela pessoa. Isso não pode te desanimar, porque você orou crendo. E você, inclusive, fez ações de graça. Agradeceu a Deus pela cura,
pela transformação daquele vizinho ou vizinha ou um parente seu, você agradeceu a Deus na confiança que já está estabelecido. Não foi assim? Deus, eu te agradeço, ainda que eu não esteja vendo, a minha vizinha ou o meu vizinho foi transformado pela tua palavra, ele foi salvo, eu te agradeço por isso, ainda que eu não esteja vendo, eu te agradeço porque eu creio. Não foi assim que você orou? Se não foi, faça essa oração e agradeça com ações de graça, na convicção que já aconteceu. Só que ela vai passar na sua frente, aquele vizinho ou aquela vizinha, e você não vai perceber nela aquilo que você orou. E aí o inferno vai dizer, está vendo? Não tem mais jeito. Tem mais jeito. Olha como é que ela está. Você está orando aí há quanto tempo? Para quê? Não aceite isso. A sua oração foi ouvida e atendida. O seu vizinho, a sua vizinha, aquela pessoa que você orou, já recebeu no nome de Jesus. Existe algo acontecendo no mundo espiritual, mas a sua oração foi ouvida e atendida pelo seu Pai. Amém? A não ser que você tenha orado para a vizinha morrer. Recolhe, Senhor. O marido dela é lindo. Prepara ela e leva, Senhor, sem dor. Que ela não sofra na partida. E aí, Senhor, aquele esposo maravilhoso vai ficar para mim. Essa oração Deus não vai atender, não. E nem para o gato da vizinha, para o cachorro que late alto de madrugada morrer. Não faça isso. Uma outra oração que o teu pai não vai atender. Ora a palavra. A palavra, Deus cumpre. A palavra de Deus, Ele vai cumprir. Amém? Eu brinquei, tá? Eu sei que vocês não fizeram isso. Vocês sempre oram na palavra, crendo que a palavra vai se cumprir. Então, creia. Você orou, agradeceu. Aguarda, espera, com paciência no Senhor. Em quem? No Senhor. Não é naquela pessoa que vem dizer, olha, você está orando pelo aquele... Está adiantando nada. Tenho visto ele lá no meu trabalho, o meu chefe está pior. A tua oração está fraca. Você sente até o cheirinho de enxofre nessa frase, não sente? Tua oração está fraca. É mesmo, Jesus. Oração fraca, está vendo? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17. Orem sem cessar. Olha o que Paulo está dizendo para mim e para você. Paulo, homem de Deus, está falando para mim e para você. Orem sem cessar. Orar sem cessar é uma instrução de Deus, quando obedecemos e temos êxito. Instrução de Deus. A gente obedece, a gente tem êxito. Porque foi Ele que instruiu. Não foi do nada que você falou assim, eu descobri que tem algo que eu faço, estão chamando até de oração. É aquilo que a gente fala com Deus no nome de Jesus e agradece crendo. Alguém falou isso aí eu descobri que é legal. Não foi nada disso. Foi a instrução do seu Senhor. Ora sem cessar e não desanime. Tem um fundamento nisso. É óbvio que tem. Eu estava conversando lá no gabinete agora cedo sobre a quantidade de coisas que Deus coloca dentro da gente, de instrução, né? Às vezes até experiência, Deus faz a gente ter experiência e nos dá a instrução. Aí eu falei com o pastor Sérgio, que eu conversei. Falei, Sérgio, o que mais legal disso tudo é que Deus nos dá a instrução, nos capacita, nos enche da palavra e nos faz viver. Ou seja, a gente permanece vivo. Tem um propósito. Então, por que você aprendeu isso? Por que Jesus falou para você orar sem cessar? Jesus acordou aquele dia de manhã, estava comendo uma goiaba e falou assim, ora sem cessar. Não foi isso que ele fez. Ele falou assim, ei, ora sem cessar. Tenha certeza no seu coração que a sua oração será atendida. Sem cessar, sem desanimar. Por quê? Ele está dizendo que vai desanimar. A possibilidade de desanimar existe. Com o quê? Com as coisas que são periféricas, ao redor, que o inferno vai usar para te apresentar. Então, pode ser que te desanime, mas não desanime. Você orou, vai acontecer. Amém?
Orando a palavra de Deus. E assim, eu falei lá na outra mensagem de domingo sobre as peças que a nossa mente tenta nos pregar. E nesse dia da mensagem eu falei sobre que a nossa mente acostuma com algumas coisas que a gente vem fazendo rotineiramente. Ela acostuma. E quando a gente faz algo diferente da rotina, a mente, peraí, não é assim não. Tem algo estranho acontecendo. Então a sua mente foi acostumada por várias manias que você tinha, a formação que você teve, e veio naquela batida. E um dia vem algo diferente. Olha, você não precisa fazer mais nada. Você precisa simplesmente orar e crer. Aí a mente entra em parafuso. Ela não consegue entender. Ela está acostumada a fazer coisas para acontecerem. Ela está acostumada a agir. A mente faz, manda um insight para o nosso corpo e a gente vai e faz. Agora a mente precisa entender que a gente simplesmente ora e crê. É difícil para ela. E a mente desacostumada começa a trazer coisas para a gente não fazer isso, porque isso não é certo. Vocês estão entendendo? É uma mente mal acostumada, fortona, cheia de vontade, cheia de coisas, cheia de ações, que ela precisa ser diminuída ou ficar cheia do Espírito. O nosso corpo e mente não querem que a gente ore, mas o nosso espírito treinado sempre vai orar. E quando eu falo nosso espírito treinado, é um espírito cheio da palavra. Qual é o alimento do espírito? A palavra de Deus. A palavra de Deus alimenta o nosso espírito, faz o nosso espírito ficar fortão. E o nosso espírito conversa com o Espírito Santo. E o nosso espírito fortão comanda a nossa mente e o nosso corpo. Vocês sabem que mente e corpo é a carne, não é isso? Quem fez Atos aqui sabe. Mente e corpo forma carne. E a carne agindo é uma pessoa carnal, carnalidade pura. Então a mente vai mandar para o corpo vai agir na carnalidade. Mas o contrário não. O homem é espiritual, ele é direcionado, ele tem ações baseadas no Espírito. E o Espírito é que comanda. Ainda que o meu corpo queira fazer isso aqui, mas ele não vai fazer. Porque no Espírito eu vou fazer isso aqui. Ou seja, uma mente renovada obedece aquilo que o Espírito diz para obedecer. Amém? Mente renovada na palavra. E a gente vai para Romanos 12, 2. Amém? E a gente leu em Atos 12, 5. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Oração incessante, eu quero destacar isso aqui. A gente volta novamente para a oração, porque essa mensagem tem, especificamente vamos falar de oração. Oração incessante. Oração incessante. Não se iluda. Mente e o inferno vão tentar te pregar peça para você não orar. Vai dizer assim, você está cansado, você trabalhou muito hoje. Olha como é que você está esgotado. Você precisa de uma aguinha gelada, uma massagem no pé, um cafuné e vá dormir. É uma delícia a massagem no pé. Cafuné é melhor ainda. Mas a gente precisa orar. Amém? A gente precisa orar. Pastor, mas eu estou bem, nem preciso. Precisa. Existem prisioneiros aí. Ore por eles. Amém? E você tem como orar. Você sabe orar. Você tem ferramenta e tem material aí dentro de você para você orar. Algumas vezes estaremos adormecidos. A igreja, através das orações, fará com que aconteça o despertamento, para que se cumpra um plano de Deus. E eu quero pedir a vocês, quem fechou a Bíblia, abre novamente, e quem está aberto, continua lá no capítulo 12 de Atos. A gente vai dar uma continuada aqui. A partir do 6 agora. Está assim. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, está falando de Pedro, que estava preso, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes.
sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real ou que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: aleluia, agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Pedro estava dizendo assim: olha, Deus mandou um anjo. Então o que o judeu queria contra mim já não vai acontecer mais, porque eu estou livre aqui, o anjo me livrou, o anjo de Deus. Mas a gente sabe por que o anjo foi, amém? Por que o anjo foi, igreja? Tinha uma igreja orando incessantemente, e o anjo foi enviado. Diz a palavra de Deus que Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo. A palavra não diz que ele estava orando, diz que ele estava dormindo. Mas se você voltar um pouco, Pedro teve uma experiência de visão anteriormente, no capítulo 11. Foi quando Pedro viu aquela comida subindo e descendo 3 vezes, e aí, na visão, ele ouvia uma voz dizendo que o que Deus abençoou, está abençoado. Estava falando sobre os gentios que iam receber Jesus Cristo, estava falando sobre isso. Pedro teve uma visão ali. E se você for, quer ver, vai em capítulo 11, no versículo 11 também. Capítulo 11, no versículo 11, no livro de Atos. Eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estavam 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Pedro estava falando a experiência dele. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Está falando que aqueles homens o chamaram e o Espírito falou assim para ele: Pedro, pode ir com esses caras aí, está tranquilo. E Pedro foi levado para a casa de Cornélio. Cornélio, um gentio, e a galera gentil. E aí o fogo desceu, aleluia. Você entende que Pedro teve uma experiência de visão ali? Você entende que Pedro acompanhou homens? Entende que teve uma experiência em Pedro? Então Pedro estava tendo uma outra e uma nova experiência de alguém que ele acompanhava e ele não tinha noção do que estava acontecendo. Para ele era uma visão, porque ele tinha tido uma visão anterior. Se moveu na visão, se moveu no Espírito, se moveu no poder de Deus. Deus te deu experiência. E na sua experiência, é a sua experiência, não a minha. Para que você, em momento oportuno, na sua experiência, na direção de Deus, você exerça novamente aquilo que Deus te ensinou, para você e para outros. Se você pegar essa experiência que Pedro teve aqui, você, caramba, então mais à frente ele, adormecido. E eu quero especificamente falar sobre adormecer. Adormecer num chamado. Adormecer naquilo que Deus falou para você fazer. E você está adormecido. Você já nem ora mais. Você esqueceu daquilo que Deus falou para você. Você esqueceu e está adormecido na promessa que Deus fez e você nem lembra mais dessa promessa. Uma palavra foi liberada para você e você nem lembra mais dessa palavra porque você está adormecido. Você adormeceu em algo que Deus falou para você. E na oração no início aqui eu falei sobre justiça de Deus, de Jeová Tsequenu. Eu não sei
Não sei mesmo, sinceramente, eu não sei o que está passando na sua vida. E você que está na internet. Mas você não pode ficar adormecido na promessa que Deus te fez. Você precisa despertar. Existem pessoas que estão orando por você. Mas você precisa despertar. Chega de ficar adormecido. Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus colocou e te fez ter experiências. Te instruiu, te deu sabedoria, te entregou a palavra, para você não ficar adormecido, para você se levantar e caminhar, agarrado com o Espírito de Deus, e ir para frente, porque as portas sobrenaturais vão se abrir na tua frente. Eu vou repetir, as portas sobrenaturais vão abrir na sua frente, você precisa crer nisso. Porque alguém orou por você, porque Deus instruiu essa pessoa para orar por você. E você precisa despertar. Você tem experiência a ponto de passar por portas sobrenaturais e não se assustar. Amém? Deus permitiu que você tivesse essa experiência. Deus permitiu. Você ouviu coisas. Você passou por coisas, você fez coisas, e Deus pegou estas coisas que você fez, construiu em você um homem interior forte e valente para ficar acordado. Desperto. Porque tudo que você tem, que Deus deu a você, será usado aqui na frente. Mas creia nas portas sobrenaturais que estão se abrindo para você. Levanta e anda. Caminhe no sobrenatural. Creia no sobrenatural. Aleluia. Então Pedro dormia. Na noite anterior, o dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinela junto à porta guardava a prisão. Era uma prisão, gente. Impossível de sair. Correntes, sentinelas, soldados. Impossível. Mas tinha uma igreja que orava sem cessar. Tinha uma igreja que orava sem cessar. Você precisa pegar para você esse chamamento do teu Senhor para que você ore. E eu fazendo uma reflexão, muitas vezes, eu já falei isso uma vez aqui, a maioria das vezes eu orava simplesmente em mim, né? As coisas para mim, para minha família, minha esposa, meus filhos, minha família especificamente. Mas as pessoas que a gente não conhece, quem está orando por elas? As outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor, quem está orando? Eu não sei quem está orando. Não sei. Sei que eu estou. Você também? Amém. Você também. Alguém precisa orar. Eu e você vamos orar. Porque nós cremos no poder de Deus. E a oração, sem cessar e sem desanimar, vai libertar, vai curar e vai salvar. Essa é a verdade no nosso coração. Constantemente. Essa é a verdade no nosso coração. Amém. Orar por mim mesmo, orar por você mesmo. Amém. Glorificar a Deus pelas nossas vidas, pela nossa salvação, pela nossa cura, pela paz que há em nós. Amém. É lícito. Mas existem prisões. O inferno tem aprisionado pessoas. E é você, com a sua oração, que vai libertá-los. Desperta. Desperta. Existem igrejas sendo atacadas. Igrejas sendo atacadas. Porque tem um povo adormecido nessas igrejas. Não tem a consciência de quem são em Cristo. Adormeceram. Estão aprisionadas. Com correntes. Com soldados e sentinelas. Uma igreja aprisionada.
Não é o nosso caso aqui. A nossa igreja é livre, foi liberta em Cristo Jesus. Mas essa igreja livre ora para que a igreja aprisionada seja livre também no nome de Jesus. No poder que há na oração. A gente ora sem cessar. A gente é incansável. Cafuné é bom. Massagem no pé é bom. Mas orar é muito melhor. Você pode até nem saber o que aconteceu. Você apenas creu. E do nada, meu marido entrou na igreja e se entregou para Jesus, é uma bênção. Um relato desse em algum lugar que você nem sabe. Meu filho saiu para cheirar cocaína. Do nada ele falou que não, eu não quero mais isso. Hoje está na igreja tal, está louvando ao Senhor. A minha filha saiu para se matar. Encontrou alguém na rua e do nada, hoje ela é uma crente em Jesus, aleluia. Evangelista. Um parente meu estava no hospital, à beira da morte. Um crente chegou, orou por ele, foi curado, está vivo, cheio de saúde, aleluia. Alguém orou. Mas eu não quero falar de alguém, eu quero falar de você. Você orou. Eu orei, você orou. E Deus agiu. Deus agiu. A igreja de Cristo não pode se conformar com nenhum tipo de prisão. Jesus é a liberdade. Você tem Jesus, você é livre. E você precisa viver isso. Você é livre. E nessa tua liberdade você ora. Para que outras pessoas tenham essa liberdade que você tem em Cristo Jesus. Porque estão aprisionadas. E vou repetir, irmãos da igreja, estão aprisionados na mente. Orem por eles. Igreja, orem por eles. Existem mentes aprisionadas. E uma mente aprisionada prende todo o corpo. Orem por eles, no nome de Jesus. E é pela oração que podemos despertar e sair para a liberdade de maneira sobrenatural. Passando por portas que são abertas, você nem entende porque aquela porta abriu, mas você passa. Por quê? Você tem uma experiência com Deus. Deus te deu uma experiência, falou ao seu coração, te ensinou. Eu sei quem está me guiando, aleluia, eu vou. E você vai em liberdade. Você acordou. E você sai glorificando a Deus. Olha, eu sei que Deus mandou um anjo. Você crê em anjos? Pouca gente. Quem crê em anjo aqui? Amém. Anjos existem, tá, gente? Anjos existem. Aleluia. Aleluia. Deus envia um anjo e te pega pela mão. Não tem corrente que te segure. Não tem soldado que te segure. Não tem sentinela que te segure. Não tem porta que te segure. Deus envia um anjo e você vai. Você que está dormindo, desperta agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. E eu coloquei aqui tipos de prisão. Mais uma vez, vou colocar 3 tipos de prisão. O 3 está seguindo a igreja, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Tipos de prisão, o conformismo. O inferno vai aprisionar a sua mente, te fazendo se conformar com a vida que você tem. E uma vida que não é inteiramente em Cristo. É uma vida pão com ovo, café com leite. Eu também. Café com leite? Vou para a igreja. Às vezes vou até quarta-feira.
Quando é o pastor Rafael que prega. Quando não é, não vou não. E domingo eu vou. Eu vou à noite, porque domingo de manhã acordar cedo é demais para mim. Você vai se conformando. Não estou aqui condenando você, longe disso, tá? Estou dizendo com a conformidade que o inferno tenta te convencer. Ah, eu sou assim mesmo. O que que tem? Meu pai e meu avô eram assim, eu sou assim também. Você se conforma com algo que foi apresentado a você, que foi algo que não é de Deus. E você se conforma com aquilo. Ou seja, você pega a forma do que foi apresentado para você, a conformidade. Ah, é assim mesmo. E o cara se converte, inclusive. Ah, agora eu sou crente. Mas não permite uma transformação de Deus na sua vida. Não permite. Quem me conhece sabe como eu sou. Sou crente, mas não sou idiota. Está pensando que se conforma com o rótulo que o inferno colocou. Você é um filho amado de Deus. Deus quer construir em você o homem que Ele tem para construir. Forjar em você um novo homem, com DNA de Deus. É isso que você é. Filho de Deus amado, um DNA do seu Pai. Que ora sem cessar. Onde você chega, até mesmo em comércio, chega, não tem ninguém, chega você, vem uma multidão comprar. Você não sabe, eita, porque você traz a bênção, aleluia. É desse jeito. Está lá o cara matando mosca com um clips ou uma ponta da caneta Bic no ouvido. Chega você para comprar um café. Chega você e mais um montão, que você nem conhece. E começa a comprar café, compra isso, compra aquilo, e o cara não consegue atender direito, porque chegou o Filho de Deus, a luz, aleluia. Trouxe bênção junto. É desse jeito, gente. É nessa expectativa que a gente precisa andar. Eu vou entrar nessa loja aqui, que eu vou abençoar essa loja. E você entra, e a multidão chega. Desse jeito. Porque é a igreja. É assim que você é. Amém, igreja? Você é assim. Aleluia. Então a gente não pode se conformar com isso. O inferno vai pregar peça, vai tentar pregar peça. A gente não vai cair no nome de Jesus. Por que a gente não vai cair? Porque a gente precisa. E não vivam conforme os padrões deste mundo, ou seja, não se conforme com esse mundo. Conformismo. Mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês sabem esse versículo de cor? Transformação de mente, que tem a ver com ações. Tua mente transformada na palavra, você vai orar mais. Você vai querer mais Deus. E Deus vai ter mais você. Amém, igreja? O fato de eu querer muito Deus não significa que eu estou me dando também para Deus. Isso precisa ser verdade na minha vida. O quanto Deus tem de mim? O quanto Deus tem de mim? Eu quero tudo de Deus. O quanto Deus tem de você? Isso não é uma condenação não, tá, gente? Eu estou dizendo para você que existe uma parede aberta para você se entregar completamente para o seu Deus. Completamente. Para que Ele possa transformar você e fazer você o homem que Ele quer que você seja. Mas significa que eu preciso me entregar para Deus, para o agir de Deus ser percebido na minha e na sua vida. Eu peguei aquele Edmundo, deixei ser quebrado. Você pegou aquele homem, deixou ser quebrado, sepultado, enterrado, e permitiu que Deus agisse em você a ponto de quem te olha ver Jesus. Amém, igreja? O quanto Deus tem de você é para refletir somente. Então eu renovo a minha mente na palavra de Deus. Quanto mais eu renovo a minha mente na palavra, mais eu me dou para Deus, porque eu permito Deus agir na minha vida. Não mais a minha mente, não mais o meu corpo. A minha mente renovada, o Espírito age
Amém? O segundo tipo de prisão, carência emocional. E eu vou falar um pouco agora de algo que aconteceu comigo e tem a ver com o que eu vou falar para vocês, que até isso mexe até na grana. Quem sabe aqui sabe que eu trabalho com vendas há muitos anos. E eu passei um momento na minha vida muito difícil, crente. Um momento muito difícil, emocionalmente muito difícil. E eu comecei a não vender como eu vendia antes. Passei um período sem vender. Glória a Deus que tem o Espírito Santo também. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração sobre a minha carência afetiva. Caramba, o Espírito Santo agora é vendedor, né? O maior vendedor da terra, o Espírito Santo. Ministrou o meu coração. Que na venda especificamente, quem é vendedor vai saber do que eu estou falando, existe um momento do fechamento. É um momento muito emocional. É o momento do fechamento da venda. Você começa a venda e tem um momento que você tem que ofertar, e na oferta ele vai dizer sim ou não e tal, e você vai fechar. E eu não ia para esse momento, porque eu não queria que aquela conversa maravilhosa que eu estava tendo com o cliente fosse quebrada, porque eu oferecia algo com um preço acima do que ele pode pagar. Então, eu chegava no fechamento assim. Olha isso, gente. Porque eu não queria quebrar aquela harmonia da conversa, porque eu gostava de ficar perto dos meus clientes que me amavam, e eu não queria quebrar aquilo, porque eu estava carente emocionalmente. Eu não queria que o meu cliente achasse ruim de mim ou que me questionasse, porque eu estava carente emocionalmente. E eu não fazia aquilo que tinha que fazer. Eu estou falando na minha profissão específica. E olha, como eu perdi dinheiro. Como eu perdi dinheiro. Aí, quando o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração, eu falei, eita, aleluia, glória a Deus. Entendi, Pai. Então, eu comecei, a minha carência emocional, ela foi suprida pelo Espírito Santo. E quando ele supriu essa carência, eu não precisava mais do carinho do meu cliente. Ainda que eu respeite, tá? Cada cliente meu, eu respeito. Eu não precisava do carinho dele. E eu comecei a fechar, vender. E passei a vender novamente como vendia antes. É sobre isso. Carência emocional te aprisiona. Deixa você preso. E você acaba esquecendo que você é templo do Espírito Santo. Você começa a se ater a coisas, a momentos, a lugares que num passado você viveu feliz naquele lugar, ou numa casa, ou numa relação, ou a um objeto. Ah, isso aqui não, pô. Ah, vou dar para o bazar isso aqui. Entende? Meu avô me deu no Natal de 1934. Essa camisa polo aqui tem até um jacaré aqui, ó. Vai aqui. Vou dar uma camisa do jacaré que meu avô me deu. Carência emocional. Meu avô, onde ele estiver, ele vai chorar se eu der essa camisa. Ô, vovô, me perdoa. Entende? A carência te aprisiona. Você é suprido em tudo em Deus. É Deus que te supre. É Deus que te enche. É Deus que te alimenta. É Deus que te consola. Deus que te faz crescer. Um Deus, um Pai que te ama. E Ele supre todas as suas necessidades. Pega essa camisa que o teu avô te deu, entrega para o bazar no nome de Jesus. Sai dessa prisão. Aleluia. No Salmo 54:4. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Amém, igreja? É Ele que me sustenta, pô. Chega a hora de dar a camisa do vovô, dá a camisa do vovô. Se larga disso, sai desse lugar, que não é mais seu. Sai daí. Desperta. Sai desse lugar. Sai dessa relação.
Sai desse emprego. Aleluia. Isaías 41, versículo 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita na minha justiça. Sai dessa prisão. Sai dessa prisão. E você pode sair com as tuas próprias forças. Porque tem algo sobrenatural acontecendo. Saia, que as portas estão se abrindo para você sair dessa prisão. Como Pedro fez. Eu não sei o que está acontecendo. Acho que é uma visão, mas eu vou. O que o anjo falou? Calça sandália, eu calcei. Bota o cinto, eu botei. Bota a roupa, eu botei. Caminha comigo, eu caminhei. Pedro agiu. Pedro creu. Pedro viveu o sobrenatural. Pedro saiu livre. A oração da igreja foi recebida por Deus. A oração da igreja foi recebida por Deus. Pedro despertou. Pedro fluiu na experiência que ele teve. Eita, eu sei, eu tive uma visão. Então isso aqui é uma visão, né? Amém, é de Deus, aleluia. Sai dessa prisão. Aleluia. Salmos 37, 24. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Quem te segura pela mão? É o Senhor de toda a terra. O Senhor te segura pela mão, sai dessa prisão. O terceiro tipo de prisão. Lembrança do passado. Existe uma lembrança do passado que faz te convencer que você não foi perdoado completamente. O inferno quer te convencer de que o que você fez é muito grave e não tem perdão. Lembrança do passado vai levar você para o passado e vai fazer você viver um passado que não é mais seu. Amém? Não é mais seu. Lembrança do passado vai trazer em você sensações de um passado que não é seu. Lembrança do passado vai te aprisionar em um homem ou uma mulher que você não é mais. Naquele tempo é que era legal. Por causa do fulano, ou do ciclano, da cicrana, ou da fulana, por causa do lugar em que eu vivia, ou por causa do... E vai. O inferno é bom nisso. O inferno é bom nisso. Ele é muito hábil nisso. Te levar para o passado. Um passado que foi sepultado, amém? Sepultado. Deus não faz nenhuma questão de lembrar. Jogou no mar de esquecimento. Este que se fez novo. Vem comigo. O inferno toca no seu ombro. Lembra? Dá uma banana para o inferno. Uma banana espiritual. Banana é uma fruta, uma benção. Dá uma banana para o inferno. Não volte para o passado. Não lembre do passado. Esse passado sem Cristo não te pertence. Não volta. Porque é uma prisão. O passado te aprisiona. O passado não te pertence. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Você pode falar, eis que se fizeram novas. De novo, eis que se fizeram novas. Tudo novo. É para dizer o inferno, cala a boca, inferno. Tudo é novo para mim. Aleluia.
Tudo é novo em Cristo para mim. O passado não me pertence mais. Foi jogado no mar do esquecimento. Eu tenho uma nova vida. E a minha nova vida não existe condenação para mim. E eu te repreendo, pensamento, no nome de Jesus. Pum, finalizou. Chega de passado. Prisão do passado. Lembranças do passado te aprisionam. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas, amém? O profeta falando para mim e para você. Não lembrem, já não é mais seu, não tem nada a ver com você, já se passou. Você tem um futuro, você tem um alvo, quem sabe? O alvo é Cristo. Sigamos adiante, seguimos em frente. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ele está saindo à luz. Será que vocês não perceberam? Eis que porei um caminho no deserto e rios em lugares áridos. Palavra de promessa para mim e para você. Futuro. Ir adiante. Futuro. É na obediência ao que a palavra diz sobre a oração do justo que viveremos a vitória como igreja, usando a autoridade que Cristo deu à igreja, amém? Precisamos obedecer. E na obediência, a gente vai orar, amém? Olha o que acontece quando a gente ora. A gente leu aí, Pedro, o que aconteceu com Pedro, a igreja orando. A gente, em obediência, vamos orar. E na obediência, pessoas alcançarão vitórias que a gente nem conhece. E nós mesmos vamos experimentar a vitória. Amém? Você crê nisso? Amém? Temos uma ferramenta na mão, a oração. Ferramenta na mão. Temos a palavra de Deus à nossa disposição. E uma ferramenta na mão, uma ferramenta espiritual, a oração. Não desperdice no nome de Jesus. Não desperdice. Seja incansável na oração. Seja incansável. Até que se cumpra. E se cumpriu, você continua dando glória. Aleluia. Não se conforme com o quadro que se apresenta a você. Não olhe para o passado. Enxota essa carência aí. Ó. Não seja um carente. Queira Jesus constantemente. Ele é que basta na sua vida. Amém, igreja? Igreja, você pode ficar de pé.